Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre uma doença rara, pouco falada, mas que afeta muitas pessoas, a esclerodermia. Temos como convidadas a doutora Tânia Santiago, reumatologista com experiência no acompanhamento de pessoas com esclerodermia, e a Ana Tomás, que é uma paciente que vive com esclerodermia e vai partilhar a sua história connosco. Começando por perguntar à doutora Tânia Santiago, o que é a esclerodermia e quais os principais tipos? Permita-me só então, primeiro, antes de tudo, agradecer à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas o facto de hoje assinalarmos aqui, já próximo do dia da sensibilização, do Dia Mundial da Sensibilização da Esclerose Sistémica, termos esta oportunidade de poder fazer este podcast e falar um pouco mais sobre a doença. E queria também agradecer, claro, à Ana Lúcia Tomás também a disponibilidade e fico muito satisfeita desta entrevista e desta conversa ser aqui partilhada também com uma doente, porque geralmente vejo que é sempre mais aqui os médicos a falarem para os doentes, mas desta vez temos uma médica e uma doente a falar para os doentes e para a população em geral. E, portanto, felicito a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas por ter tido esta iniciativa que considero muito importante. Então, a esclerodermia é uma doença reumática, é uma doença autoimune e é uma doença que afeta a pele. Como o próprio nome indica, esclero significa espessamento ou endurecimento da pele. E dermo é a camada mais superficial da pele. Portanto, temos aqui um grupo de doenças que afetam, sobretudo, a pele e sob a forma de espessamento ou endurecimento de algumas zonas da pele. É uma doença que é autoimune, significa que muitas vezes temos em circulação anticorpos específicos da doença, é uma doença que também causa inflamação, é uma doença que pode também causar envolvimento do sistema vascular. Importa, sobretudo, e como referiu, distinguir aqui dois grandes subtipos de esclerodermia. Primeiro, o primeiro subtipo é um subtipo denominado de esclerodermia localizada, porque afeta sobretudo e muitas vezes apenas a pele. Muitas vezes é denominada, e a forma mais frequente é denominada de morfeia. Nestes doentes não temos caracteristicamente envolvimento de nenhum órgão interno, portanto, a única sistema que tem afetados é mesmo a pele. Depois temos um outro subtipo de esclerodermia, que é o denominado esclerose sistémica. E aqui já é um pouco diferente, porque sabemos que a maior parte destes doentes têm também afetada a pele, mas na esclerose sistémica, como o próprio nome indica, sistémica, significa que temos um envolvimento multissistémico e, portanto, podemos ter aqui envolvimento de vários órgãos, sistémicos, vários órgãos internos, como pulmão, como o rim, como o coração, como o sistema articular, muscular, entre outros. Importa também só distinguir, dentro deste subgrupo de esclerose sistémica, importa distinguir dois grandes subtipos, que é a forma cutânea limitada e a forma cutânea difusa. E isto tem a ver, estes dois grupos têm a ver com o grau de envolvimento da pele. Enquanto na forma cutânea limitada, geralmente o envolvimento da pele com espessamento é limitado, como o próprio nome indica, à zona dos antebraços, mãos, dedos, pernas e pés. Na outra forma, na forma cutânea difusa, que é a forma cutânea em princípio mais grave da doença, podemos ter um envolvimento, como o próprio nome indica, difuso da pele, onde já podemos ter a face, o tronco, o abdômen, mas também os membros envolvidos. E geralmente como é que se manifesta? Quais é que são os primeiros sinais? Isso eu acho que é uma questão mesmo muito importante de nós termos aqui esta oportunidade de falar aqui um pouco. O primeiro, como eu referi, um dos mecanismos de aparecimento desta doença, ou que está na origem de algumas manifestações, é o envolvimento vascular. Tem a parte que tem a ver com o envolvimento portanto, das artérias, das veias, dos capilares. E, do ponto de vista clínico, o aparecimento, por exemplo, do dito fenómeno de Raynaud é a manifestação principal da doença. Nós dizemos que quase 9 em cada 10 doentes com esclerose sistémica, a primeira manifestação chama-se fenómeno de Raynaud. Então, o que é o fenómeno de Raynaud? O fenómeno de Raynaud é um fenómeno de vasoconstrição das pequeninas artérias, sobretudo das mãos, mas também pode acontecer nos pés, nariz, lóbulos aqui das orelhas, em que essas pequeninas artérias ficam muito apertadas, de vez em quando apertam. Tem um fenómeno de vasoconstrição.
No que é que isso se vai refletir? Vai-se refletir na alteração da cor das mãos. Muitas vezes os doentes, ou desencadeado pelo frio, ou desencadeado mesmo pelo stress, reportam que ficam com os dedos completamente brancos. E muitas vezes esse fenómeno de Raynaud pode durar 10, 15, 20 minutos. E ficam com os dedos brancos, depois de algum tempo podem passar também para uma cor mais arroxeada, até que uma terceira fase de cor podemos ter uma fase mais de vasodilatação e de reperfusão, em que ficam com as mãos também muito vermelhas. Então, esse é dos principais sinais de alarme que nós temos que ter sempre em atenção. É muitas vezes esse sinal de alarme também que leva o doente a questionar o que é que está a passar consigo e muitas vezes é esse sinal que leva ao médico de família, porque é muito estranho de um momento para o outro começar com este tipo de alterações. Geralmente a partir dos 20, 25 anos de idade, deve levar, portanto, a que o doente vá ao médico de família e procure o que é que está a passar. Paralelamente, portanto, o fenómeno de Raynaud é o primeiro sinal, é o sinal cardinal, mas depois também podem aparecer outros. E refiro-me, por exemplo, ao aparecimento de alterações a nível da pele e, sobretudo, a nível dos dedos das mãos, aqui face dorsal das mãos, antebraços, em que a pessoa começa a sentir que a sua pele está mais dura, mais espessa ou até mais inflamada, como tivesse mais inchada. Pode ficar até com as mãos também inchadas. E isso também muitas vezes essa também é uma das primeiras manifestações destas alterações na pele. Depois podem também aparecer outras manifestações, mas que já podem traduzir envolvimento de órgãos, como por exemplo, traduzir envolvimento de órgão do pulmão, em que muitas vezes o doente o que tem é um cansaço, uma falta de ar, por exemplo, até quando realiza esforços para os quais até conseguia fazer bem esses esforços aqui há 6 meses, há um ano atrás, mas que entretanto começa a sentir mais dificuldade a realizá-los. Por exemplo, uma tosse seca. hum, Muitas vezes também podem e surgem com frequência muitas alterações a nível gastrointestinal, ou seja, por exemplo, sentir uma azia, uma acidez que vem até à boca, que sente, por exemplo, até que a digestão muitas vezes não é bem feita. Portanto, são sinais já de envolvimento de órgão. Mas aqui deixaria a mensagem principal. Primeira manifestação, o fenómeno de Raynaud, que pode aparecer sobretudo em mãos e pés, e esta alteração a nível da pele, que também é muito importante porque são de facto as primeiras manifestações e que devem ser identificadas e reconhecidas por um médico de família, que eventualmente depois deverá referenciar até nós reumatologistas. Para além dos órgãos que referiu, há mais algum que fique afetado? Pronto, é como o próprio nome indica, não é? Estamos perante uma doença que se chama esclerose sistémica e, portanto, sistémica significa que pode envolver praticamente qualquer órgão do corpo. Hum, A nossa atenção especial está sempre, sobretudo, vocacionada mais para os chamados órgãos vitais. Os órgãos vitais, naturalmente, o pulmão, o coração, o rim, o intestino. De facto, é uma doença que pode envolver qualquer órgão e, portanto, nós aqui devemos estar sempre atentos para este caráter multissistémico da doença. E devemos estar atentos desde o início e depois sempre quando fazemos a vigilância regular, fazer sempre questões clínicas, fazer uma boa história clínica, perguntar ao nosso doente se tem queixas em cada um destes órgãos, portanto, porque é isso que vai ser importante no seguimento e no estabelecimento do prognóstico dos nossos doentes. A esclerodermia é considerada uma doença rara. O que é que isto Sim. significa a nível de tratamento e diagnóstico? Significa muita coisa de facto eu acho a questão muito interessante porque significa sobretudo um desafio, não é? Porque estamos perante uma doença que é rara, portanto significa que existem muitos poucos doentes com esta patologia, significa também provavelmente que temos muito pouco conhecimento sobre algumas das manifestações desta doença e portanto significa no fundo que temos que trabalhar em conjunto e que temos que trabalhar, nós, médicos reumatologistas e médicos que se dedicam mais a esta doença, temos que saber, integrar e temos que, de facto, desenvolver também nós competências para termos mais experiência para poder tratar melhor, os nossos doentes. É uma doença complexa, é uma doença rara, como viu, com estas diferentes, caráter muito multissistémico e, portanto, que requer uma equipa multidisciplinar para ajudar aqui a integrar todos estes sinais e sintomas. Um, Requer também, deixe-me que eu acho que este ponto é importante, que os doentes sejam, e pelo menos os doentes mais graves, sejam seguidos num centro dito especializado da doença.
Portanto, um hospital como, por exemplo, aqui é o meu, o LS Coimbra, tem uma consulta especializada de esclerose sistémica e fenómeno de Raynaud e também tem parceria com outras especialidades, e nomeadamente a pneumologia, que nós temos, portanto, aqui uma relação muito próxima. São importantes cuidados especializados, são importantes cuidados centralizados também para que o doente seja, de facto, esteja no centro dos nossos cuidados e que não venha todos os dias ao hospital fazer exames diferentes, fazer análises diferentes. Nós queremos que o doente venha, que tenha o máximo de apoio possível, que venha ao hospital e que esse tempo que o nosso doente vem ao hospital seja aproveitado da melhor forma. Também temos, nestes centros especializados, acesso a plataformas e a base de dados nacionais e internacionais, e também isso é muito importante, porque, como disse, trata-se de uma doença rara e, portanto, o facto de ter estes registros nacionais e internacionais permite-nos também conhecermos melhor a realidade, dos nossos doentes e as suas principais manifestações. Só para terminar, o fato de também estar seguido em centros especializados também nos permite que os nossos doentes tenham muitas vezes acesso a, a entrarem, a serem incluídos em ensaios clínicos, na maior parte promovidos pela indústria farmacêutica, mas que também são muito úteis porque permitem dar aos nossos doentes acesso a tratamentos que se calhar noutros sítios mais pequenos não poderiam ter acesso. Então eu considero também isso uma vantagem muito grande de estarem a ser seguido em centros especializados. Claro, para também dar aos pacientes a devida qualidade no diagnóstico e no tratamento. Sim. Agora, direcionando as perguntas mais para uma pessoa que vive com esclerodermia. Ana, enquanto paciente, como foi lidar com esta notícia e como mudou a sua vida desde então? Ora, muito bom dia. Antes de mais, só cumprimentar a Karina Veloso, a nossa entrevistadora, e a doutora Tânia Santiago, que me tem acompanhado ao longo destes anos, desde que fui diagnosticada, e cumprimentar também os ouvintes do podcast Reuma ABC e elogiar esta iniciativa da Liga Portuguesa contra as doenças reumáticas, que acho muito importante esta sensibilização, divulgação destas doenças, quer para os especialistas da área médica, quer para os doentes que sofrem com estas doenças. Quanto à primeira pergunta que me fez, como foi lidar com a notícia, eu dividiria em duas fases. A primeira fase foi realmente de alívio e validação. Alívio por finalmente ter um diagnóstico, que demorou anos até conseguir esse diagnóstico, e validação porque finalmente senti que o que eu sentia, todos os sintomas que eu tinha, eram racionais, eram razoáveis, porque muitas vezes me senti não ouvida, muitas vezes até pensei, será que sou hipocondríaca? Quando sabia perfeitamente que não era, porque não se dava valor aos sintomas que eu falava que tinha. Portanto, primeira fase, alívio e validação. Numa segunda fase, passado uns dias, digamos, medo e incerteza. Medo realmente devido à gravidade da doença, que me foi explicada desde o início, e também incerteza devido a todas as mudanças de vida que eu ia ter que ter daí para a frente. Portanto, foi estas realmente as grandes mudanças que eu tive desde então. Começo também por perguntar quais é que foram esses primeiros sintomas que teve. Muito bem, então, os sintomas, isto foi uma série de anos. O primeiro sintoma que eu realmente me levou a considerar foi aquele que a doutora Tânia também falou, que foi realmente a síndrome de Raynaud. Comecei a ter os dedos muito frios, ficavam brancos, depois passavam uma cor azulada, arroxeada. Eu falei sempre no meu centro de saúde, à minha médica de família. No entanto, o que é que acontece? Eu sou de uma cidade fria, com um clima frio no inverno, e foi um bocadinho desvalorizado, no sentido de poderia ser frieiras, algo desse aspecto. Também tinha passado alguns anos a viver num local mais quente, voltei, regressei à minha terra natal e foi desvalorizado, perfeitamente razoável essa desvalorização, mas foi a primeira que eu tive. Depois comecei a ter dificuldades respiratórias. Sentia uma dor quando inspirava profundamente, uma tosse seca constante. Mais uma vez levei estas preocupações, só que realmente foi difícil, uma vez que eu também sou uma pessoa com excesso de peso e, portanto, sempre foi dito que ia vir a emagrecer, poderia ser dessa questão, esforço que sempre fiz, no entanto, senti sempre aquela dor que eu não achava que seria apenas do excesso de peso. De outra fase foi o refluxo gástrico. Comecei a ter muitos problemas de estômago, refluxo gástrico,
não conseguia quase beber água. Até beber água me provocava uma grande acidez, dor no estômago. Nessa altura começou-se a ponderar alguma úlcera devido a stresses relacionados com o trabalho, etc. Mas foi mais um sintoma que me apareceu. O espessamento da pele, este eu não sei, não consigo identificar quando é que começou, porque eu desde que me lembro sempre tive os dedos com uma pele mais espessa, por exemplo, nunca consegui usar muitos anéis, sempre notei um grande espessamento. Não consigo dizer qual é que surgiu primeiro, se realmente foi o Raynaud ou o espessamento, simplesmente comecei a achar que realmente comecei a ter a pele mais espessa. Eu sei que os dedos foi o primeiro sítio, no entanto, aquele que me levou depois a ponderar mais foi a nível do rosto. Eu comecei a ter diferenças grandes a nível do rosto. De vez em quando olhava-me ao espelho e achava algo está diferente. Comecei a ficar com os lábios muito mais finos, os dentes mais destacados, os olhos mais esbugalhados. Comecei a ter feições realmente estranhas, uma modificação nas minhas feições. A minha pele também começou a ficar mais seca, mais difícil de manejar, menos flexível, e também algo me preocupou. Depois, outra fase, o cansaço. Começava a sentir muito cansada, sem qualquer justificação. Por exemplo, após uma boa noite de sono, acordava extremamente cansada. Não havia justificação para isso. Comecei-me a sentir cada vez menos apta para os meus trabalhos diários, devido a estes cansaços intensos que me davam cada vez com mais regularidade. Por último, e aquele sintoma que me levou finalmente ao diagnóstico, foram realmente umas manchas que me começaram a aparecer na pele, umas manchas vermelhas, começaram a me aparecer no rosto, posteriormente nas mãos, passaram para os braços, e essas manchas vermelhas é que me levaram a insistir mais. Portanto, a partir daí comecei a tentar ir a consultas de dermatologia, fui a várias consultas que me sempre foi dito que eram irrelevantes para não ligar à situação, mas eu continuei a procurar por mais dermatologistas porque achei que não era normal, começaram a aparecer manchas que iam aumentando de tamanho, que não era normal, e foi realmente isso que levou ao diagnóstico. Um, Queria só deixar aqui que uma grande dificuldade que eu acho que há atualmente, que a doutora Tânia também já falou, é a falta de sensibilização nos serviços de saúde primários, nomeadamente a nível de medicina geral e familiar, para estas doenças. A minha médica de família é uma pessoa extraordinária, que me apoiou desde sempre e desde que eu fui diagnosticado tem sido impecável ajudar tudo aquilo que é necessário. No entanto, realmente até chegar a um diagnóstico foi difícil, se calhar por esta falta de sensibilização nessas áreas da medicina para estas doenças mais raras e pronto, deste âmbito traumatológico. Um, as dificuldades no diagnóstico. Portanto, o que é que eu posso dizer? Foi realmente essa desvalorização, excesso de peso, problema de estômago, que poderia ser o stress, toda a vida ativa de uma pessoa, pronto, é posta em causa e realmente foi essa a minha dificuldade. Pois. Posso dizer, só acrescentar, que o meu primeiro sintoma, foi o Raynaud, apareceu-me em 2012, foi nesse ano, e o meu diagnóstico ocorreu em 2019. Portanto, para mim, foi de 7 anos até ser diagnosticado, sendo do que eu sei que, mesmo assim, sou uma sortuda, porque há pessoas que demorarão muito mais anos do que estes para serem diagnosticados. Pois durante esse tempo todo deve ser aflitivo sentir todos estes sintomas e meio que ser desvalorizado. Se permite só aqui só dar uma chega, eu acho que aqui Sim. realmente o papel do reumatologista é muito importante, porque parece que eu às vezes como reumatologista sinto-me quase, muitas vezes nestas fases iniciais, a completar um puzzle. E provavelmente o que faltou também nesta fase inicial, Ana Lúcia, foi ter um médico, pronto, aqui reumatologista, a integrar toda esta informação e a completar um puzzle, porque os sintomas estavam lá, as manifestações estavam lá. Faltava depois juntar tudo. É E isso. aí, de facto, eu acho que faz diferença se for num hospital terciário, faz diferença ter um reumatologista, porque tem esse conhecimento e essa experiência que permite integrar toda essa informação. Sim, é só acrescentar que, por exemplo, todos os sintomas que eu levava às consultas eram sempre tidos em conta, ou seja, era-me sempre proposto. Eu fiz um raio-x na altura, quando foi dos pulmões, que não deu nada, propôs fazer até uma endoscopia para ver a parte do estômago, foi-me sempre proposto tratamento. No entanto, não havia essa ligação entre os sintomas. Uhum, exato. Acabou por haver, numa consulta de dermatologia,
que até foi com a doutora Margarida Gonçalo, também do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e ela sim começou a unir os pontos e depois Sim. de ter feito algumas análises, foi confirmado e fui encaminhada para a reumatologia, onde Uhum. encontrei a doutora Maria João Salvador e posteriormente a doutora Tânia, que me acompanha até hoje. Foi então a partir da dermatologia que depois foi reencaminhada para a reumatologia. Sim, Ok. por isso eu até digo que agradeço muito as manchas que tenho, que por um lado é difícil lidar com, não é esteticamente, mas por outro lado agradeço porque foi através dessa manifestação da doença que acabei por ser diagnosticada. A nível de tratamentos e cuidados, quais é que são os que faz atualmente, Ana? Pronto, então a nível de tratamentos, eu vou começar pela oxigenoterapia. Portanto, eu neste momento, como tenho um envolvimento pulmonar muito grande, preciso de usar um concentrador de oxigênio. Neste momento, eu estou indicada para 15 horas diárias. No entanto, eu, segundo as indicações do meu médico, pneumologista, eu vou gerindo, portanto, alturas que preciso mais, alturas que preciso menos, mas é a média de horas diárias que faço de oxigênio. Depois, o tratamento, acho que mais importante de base será o imunossupressor, em que faço um nicofenolato de mofetil. Faço também o antifibrótico, devido a ter muito envolvimento pulmonar, tenho já fibrose pulmonar, então tomo um antifibrótico, que é o Ofev. Também faço tratamento de cortisona, um dilatador para os vasos sanguíneos, devido ao síndrome de Raynaud, com a nifedipina. Faço também um protetor gástrico para os problemas de estômago, pantoprazol. E anualmente, quando devo fazer, faço também as vacinas da pneumonia, da gripe e do Covid, pronto, para prevenir toda essa parte de pulmonar. Um, já foi, portanto, isto é assim, cada doente é um doente e, portanto, a terapêutica terá de ser adequada a cada pessoa e aos sintomas e envolvimento que tem, não é? Estes são os meus, não quer dizer que todas as pessoas que tenham esta doença façam este tratamento. Portanto, tem que ser para cada doente bem vista o tratamento farmacológico. Eu também já passei por um tratamento de ciclofosfamida, que foi um tratamento endovenoso durante 6 meses, que é muito usado até na quimioterapia. Portanto, neste caso, a mim foi por uma questão de imunossupressão, para tentar controlar a doença, já passei, e em breve irei começar um novo tratamento, que eu ainda não sei bem o nome, a doutora Tânia poderá explicar, mas irei começar agora em breve também um tratamento endovenoso. Quanto aos cuidados a ter, eu acho que o mais importante é encararmos que esta doença é rara, incapacitante e degenerativa. E, portanto, devemos ter alguns cuidados para tentarmos não aumentar a progressão da doença, tentarmos contê-la. E a mais importante que eu notei em mim é tentarmos reduzir o stress. Cada vez que tenho um pico de stress, um pico de ansiedade, a doença escala. E por isso tenho que tentar manter uma vida o mais calma possível, com o mínimo de stress. Isso é muito importante, mas muito difícil muitas vezes. Levou-me a ter que abandonar muitas vezes trabalhos, hobbies, coisas que me faziam sentir bem, tive que mudar, porque para reduzir mesmo esse stress, para uma vida mais calma, etc. Quanto a outros cuidados que eu vou tendo, sei, é fisioterapia. Portanto, fazer sempre exercícios de fisioterapia para preservar as capacidades funcionais das minhas mãos, a redução das dores musculares ou tentar lidar com elas. Também ter muitos cuidados de pele e de rosto, no meu caso. Portanto, eu faço exercícios de fisioterapia facial, que fui acompanhar também na terapia da fala, que aprendi. Portanto, para tentar manter a pele facial o mais flexível e hidratada possível, porque houve uma altura que as minhas feições ficaram mesmo distorcidas. Eu cheguei a ficar com o rosto ligeiramente torto, a boca, etc., assimétrico, devido ao espessamento da pele, porque criou uma tensão tal no rosto que me levou a uma deformação do rosto. Neste momento, com estes cuidados faciais, consegui voltar a ter uma cara minimamente simétrica, o que é extraordinário. Cuidados das mãos, muito importante, tanto com o Raynaud vamos ter tendência a ter úlceras digitais, que eu já tive e tenho. Portanto, eu tenho sempre que manter as mãos muito hidratadas, fazer exercícios também de fisioterapia das mãos, usar luvas quando está frio, não tocar em superfícies muito frias ou muito quentes. Portanto, evitar ir ao congelador ou estar com as mãos a cozinhar num ambiente muito quente. Não posso, tenho que evitar. Só isso é uma limitação muito grande. E depois, por último, outro cuidado a ter, que para mim foi importante, é o acompanhamento psicológico, porque eu sou acompanhada psicologicamente para tentar lidar com todas estas mudanças que vão ser introduzidas na minha vida. Para uma mensagem final, há algo que gostasse de partilhar e
para que as pessoas entendessem melhor sobre viver com esta doença? Portanto, eu queria aqui falar de duas situações. A primeira são a nossa vivência com os outros. Vou começar por aí. Há muita gente que não vai compreender esta doença. Muita gente na nossa vida que muitas vezes não compreende porque é que nós não podemos estar lá, porque é que mudámos de repente, porque é que. Pronto. E realmente a minha mensagem é que temos que deixar ir e colocarmos em primeiro lugar. Portanto, isso é muito importante. E depois também deixar aqui, portanto, falar sobre a família e os cuidadores, porque eles também sofrem. Muitas vezes falamos muito no doente, mas as famílias realmente sofrem muito porque também não compreendem, querem ajudar, não sabem como, veem-nos a sofrer e não sabem como ajudar, e portanto a família e os cuidadores sofrem. Uma coisa que eu devo aqui elogiar no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é realmente que há sessões, de vez em quando, com as famílias, com os familiares. E a mesma doutora Tânia, quando me acompanhou, fez questão de sempre envolver a minha família e tirar todas as dúvidas que eles pudessem ter. Isso foi muito importante, porque lá está, eles também sofrem, não somos só nós, e isso é muito importante. Depois, a vivência comigo mesma. Portanto, primeiro nós temos que aceitar, e essa fase de aceitação é muito difícil. Temos que aceitar os cansaços e as dores, temos que aceitar que os temos, não há outra coisa a fazer. Aceitar, para mim, que não sou preguiçosa, porque muitas vezes sentia-me preguiçosa, sentia-me, então, como é que eu antes fazia tudo? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, e de repente deixei de conseguir ser. E ultrapassar essa barreira mental de que eu não sou preguiçosa, eu apenas, neste momento, não consigo e tenho que descansar, foi difícil. E depois aceitar que tenho que abrandar e viver o que me é possível. Pronto, isso é muito importante. Eu consigo fazer ainda algumas coisas, então vou aproveitar o que consigo, não ficar simplesmente parada. Portanto, isso é muito importante. Depois, também outra parte que acho que me ajudou muito é a atitude positiva e proativa. Portanto, nunca estamos sempre a pensar mal sobre o que é que pode acontecer, não é? Ter uma atitude negativa é muito mal. Portanto, temos que olhar para o que ainda tenho de bom, aquilo que ainda consigo fazer e ter sempre esperança no futuro, no que aí vem e viver o hoje. Portanto, e essa atitude proativa de não ficar em casa, isolar-me, seria mais fácil, ficar a chorar, a remoer, não, sair, tentar ajudar, continuar a ter alguns projetos, continuar pronto, ativa naquilo que eu posso. Pode não ser Uhum. o mesmo que era antes, mas naquilo que posso. E não deixar, porque nós quando deixamos, aí vamos muito abaixo. Portanto, ter sempre esta atitude positiva com a vida, de que as coisas amanhã será melhor. Pronto, não conseguimos fazer tudo, conseguimos fazer alguma coisa, é o que eu digo. Não conseguimos andar 1 quilómetro, andamos 1 metro e temos que nos elogiar por isso. Pronto. Uhum. Sim, é mesmo isso, tentar superar diariamente. Doutora Tânia, a nível de tratamentos, há esperança para novos tratamentos para o futuro? Sim, eu acho que é muito importante também terminarmos aqui também a nossa conversa, mas rematar com uma palavra de esperança e positiva para o futuro dos nossos doentes que têm esta doença. Nos últimos 5 anos, temos assistido à evidência de eficácia de novos tratamentos. Nomeadamente 2 tratamentos dirigidos para o envolvimento pulmonar. Um deles é um tratamento biológico, um medicamento que nós já conhecemos, até do tratamento de outras doenças, nomeadamente a artrite reumatoide, mas que de facto demonstrou eficácia e segurança no envolvimento pulmonar. E outro tratamento, foi aquele que a Ana Lúcia falou também, é os novos antifibróticos, que de facto também vieram melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes. E portanto, sim, e há muitos tratamentos ainda em estudo, novos ensaios clínicos a decorrer, e portanto tenho que ter e tenho esta certeza de que num futuro próximo iremos ter evidência de novos tratamentos. Paralelamente a estes novos tratamentos, é muito importante aquilo que já mencionámos aqui e que a Ana Lúcia também já mencionou, que é esta questão muito importante de identificação e reconhecimento o mais cedo possível das manifestações associadas a esta doença. Até porque sabemos que estes novos tratamentos, este futuro mais risonho com estes novos biológicos, estes novos antifibróticos, dependem muito da fase
em que são colocados. Ou seja, quanto mais cedo puderem ser instituídos e puderem ser fornecidos ao nosso doente, melhores resultados irão ser obtidos. Portanto, muito importante esta questão que já falámos aqui da identificação e reconhecimento precoce destas manifestações, quer nos cuidados de saúde primários, quer também pela comunidade médica geral. Para terminar, se calhar acabamos aqui com uma mensagem de esperança, já ambas disseram isso. Eu não sei se querem acrescentar algo mais, uma mensagem para quem vive com esclerodermia, para as pessoas que vivem perto delas, só para terminarmos aqui com uma mensagem para quem nos ouve. Então, eu diria primeiro que para uma pessoa que vive com a esclerose sistémica, muito importante não nos isolarmos, não desanimarmos, aprendemos a dar valor às pequenas vitórias do dia a dia, também, principalmente não ir ao Google a ver tudo que pode acontecer de mal, etc. Não, cada caso é um caso e, portanto, temos que levar tudo com calma, ouvindo os especialistas que nos acompanham. E outra coisa que eu acho muito importante, que é nunca nos podemos deixar vencer pela esclerose sistémica, pois eu não sou esta doença, eu sobrevivo apesar de ter esta doença. E isso é muito importante, queria deixar esta mensagem a todas as pessoas como eu lidam com este tipo de doença. Ana Lúcia já disse o mais importante, portanto, mas iria só acrescentar, às vezes numa consulta nós temos pouco tempo para falar, sabemos que temos consultas de poucos minutos, os médicos estão, e a Ana Lúcia sabe disso, sempre muito preocupados com os resultados de ataque, das provas de função respiratória, com os resultados de exames complementares de diagnóstico, mas acho muito importante o doente acompanhado ou não pelos seus familiares, mas colocarem dúvidas ao médico. Nós gostamos que nos coloquem dúvidas. Eu gosto de ter uma doente que seja esclarecida, que saiba mais sobre a sua doença. Gosto que me pergunte a mim ou à minha equipa, prefiro do que vá para o Google, internet, onde muitas vezes não encontra a informação adequada. Às vezes podemos não ter tempo, mas eu geralmente tenho, e a Ana Lúcia tem o meu contato de mail, tem tudo, portanto, pode não haver tempo na consulta, mas pergunta depois. É preferível ter esta nossa informação veiculada por um médico que conhece o doente e conhece a doença, ao invés de ir procurar para outros sítios. E muitas vezes também acho que isso é muito importante, esse diálogo, essa abertura entre o médico e o doente. É uma doença crónica e, portanto, vamos nos manter nesta parceria juntos durante muitos anos, certamente, e por isso tem que haver esta partilha e esta abertura dos dois lados. Muito bem, muito obrigada a ambas. Eu acho que, de um modo geral, falámos dos tópicos mais importantes. Obrigada, Ana, por ter partilhado a sua história. Obrigada, doutora Tânia, por também ter esclarecido aqui. E, essencialmente, acho que sim, encerramos com uma mensagem de esperança e companheirismo entre paciente e médico. O Reuma ABC volta no próximo mês com um novo tema. Até lá, pode nos seguir nas nossas redes sociais, ficar a acompanhar todas as novidades por lá e obrigada por ter estado desse lado.